Glória a Deus. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de João, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 1. João, capítulo 4, versículo 1. O tema dessa mensagem nessa noite é compreendendo os dons de revelação. Amém? Esse mês aqui nós estamos estudando sobre os dons espirituais e nós vamos falar sobre esse assunto, não só sobre esse assunto, porque a palavra de Deus ela é muito rica e num texto bíblico nós sempre podemos aprender algo a mais, né? Então nós vamos meditar aqui em João capítulo 4, a partir do versículo 1, e eu espero que Deus fale ao coração de todos nós aqui nessa noite, amém? João capítulo 4, versículo 1 diz assim: Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera ao seu filho José. E havia ali o poço de Jacó, e cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: Dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Até aqui. Amém? Meus amados, a primeira coisa que nós aprendemos através desse texto é que Jesus, ele não era uma pessoa centralizadora. O que é uma pessoa centralizadora? Pessoa centralizadora é aquela pessoa que quer abraçar todas as responsabilidades sozinha. Ela quer fazer tudo sozinha. Ela não consegue delegar para outras pessoas, ela não consegue repartir as suas responsabilidades com outras pessoas, ela não consegue repartir as suas tarefas com outras pessoas. Ela quer fazer tudo sozinha, porque geralmente essas pessoas elas são perfeccionistas, e então elas acham que se elas não fizerem, não vai ficar bem feito. Jesus, ele não era centralizador. A Bíblia diz que, aqui no texto do versículo 1 diz, né, que os fariseus ouviram, que Jesus soube que os fariseus estavam dizendo que ele batizava mais pessoas do que o profeta João Batista. E aqui o texto explica que quem batizava não era Jesus, eram os seus discípulos, né? Eram os seus discípulos. Aqui no versículo 4, ou melhor, deixa eu achar aqui o texto, fugiu aqui. No versículo 7 diz assim, ó, então veio a mulher samaritana e Jesus lhe disse: Dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus ele chegou ali cansado da viagem, ele esperou ali no poço de Jacó, e o que ele fez? Ele mesmo foi comprar comida? Não, ele mandou os seus discípulos comprarem comida, ele mandava os seus discípulos batizar as pessoas. Olha um outro texto interessante, Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2. Lucas 9, 1 e 2 diz assim: Reunindo os 12, Jesus lhe deu poder e autoridade sobre todos os demônios e poder para curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a realizar curas. Então, até mesmo uma tarefa espiritual, uma tarefa importante, Jesus ele fez o quê? Ele delegou aos seus discípulos. E se nós continuarmos lendo a Bíblia,
a gente vai ver que ele depois ele enviou outros 70, além dos 12, ele enviou mais 70 discípulos para pregarem o evangelho. E eles voltaram com alegria dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. Então, Jesus, ele não era aquela pessoa centralizadora. E não só nas tarefas espirituais, nas tarefas materiais, Jesus também lhe delegava. Por exemplo, Lucas capítulo 22, versículos 7 e 8. Olha o que diz. Chegado o dia da festa dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascal, Jesus enviou a Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. Então, até mesmo as tarefas materiais, Jesus ele delegava para os seus discípulos. Ele: olha, nós vamos comemorar a Páscoa, eu preciso de um lugar mobiliado, né? Eu preciso de uma mesa posta, os pães, o vinho, tal. Pedro e João, vai e providencia tudo para mim. Vocês entendem? Jesus, ele não centralizava tudo, ele não colocava tudo debaixo, né, em cima das suas costas e carregava sozinho. A única coisa que ele não delegou foi a sua missão de morrer pelos nossos pecados, para nos dar a salvação, porque isso ninguém poderia fazer por ele, só ele poderia fazer por nós. Mas o resto, as demais coisas, meus amados, ele delegava. E nós temos que aprender também a delegar, a repartir as nossas tarefas e as nossas responsabilidades. Qual é a causa de hoje em dia nós vemos tantas pessoas estressadas, com crise de ansiedade, sobrecarregadas, cansadas de uma maneira fora do normal? Por que tudo isso? Porque são pessoas centralizadoras. Elas não repartem as suas tarefas, e isso é aplicado em qualquer tipo de ambiente, aqui na igreja, no seio familiar, na casa, no comércio onde trabalha, na empresa onde trabalha. Ela chama toda a responsabilidade. E isso gera um prejuízo não só emocional, isso também gera um prejuízo no decorrer das atividades, porque quando muitos fazem mais rápido, não é verdade? Faz mais rápido, o trabalho termina mais rápido. Quando todos trabalham, nós estamos dando a oportunidade de todos crescerem, de todos aprenderem e de todos desenvolverem os seus talentos, seja na igreja, seja em casa, seja na empresa, seja em qualquer tipo de ramo de trabalho que nós trabalhemos. Porque quando nós somos centralizadores, perfeccionistas, nós impedimos as outras pessoas de crescerem. Nós impedimos das outras pessoas de desenvolverem os seus talentos. E todos nós temos talentos. É como aquela dona de casa, aquela mulher, que ela mora em casa, uma casa grande e tal, ela tem 3 filhas ou 3 filhos, não importa, e ela quer fazer tudo sozinha. Mas por que você não pede para o seu filho limpar o vidro? Por que você não pede para a sua filha passar o pano nos móveis? Mas, não, porque eu gosto do vidro limpinho assim, sabe? Transparente. Não, porque a louça eu gosto que lava dessa forma. Não, porque o pó tem que ser minuciosamente, eu gosto que limpa aqui e tal, eu gosto que tira pó até em cima do chuveiro. Sabe aquele pozinho que fica em cima do chuveiro? Não tem um pozinho que fica em cima do chuveiro? Tem que passar o pano até ali, ó. Cuidado para não tomar o choque ali na mangueirinha, né? Tem que passar um pano ali também. Então são pessoas o quê? Por que você não pede para o seu filho ajudar você a lavar o carro? Ou pede para o seu filho lavar o carro? Não, porque o meu filho não lava direito e tal. Ensina. Você delega, mas você supervisiona. E se você percebe que não está da forma correta, o que você faz? Você ensina, você corrige, fala: olha, não é assim que faz, é dessa forma, tal. Então, nós temos que aprender, meus amados, a não ser pessoas centralizadoras. Quem é centralizador é uma pessoa sobrecarregada, é uma pessoa cansada, é uma pessoa estressada.
porque ela chama toda a responsabilidade para ela. Vamos aprender com Jesus, amém? Vamos delegar, vamos aprender a delegar, vamos aprender a repartir as tarefas, vamos aprender a repartir a responsabilidade. É que nem aquele pai de família que tem um monte de conta para pagar, tem 3 filhos trabalhando, mas ele não pede dinheiro para nenhum dos filhos, por causa do orgulho ou por causa de qualquer outro motivo, e ele está sobrecarregado, ele paga as contas no sufoco, às vezes usa até o cartão de crédito e não paga tudo o cartão. Por que isso? Por que não chega nos filhos e fala, olha, está todo mundo trabalhando e tal, então nós vamos repartir aqui as contas de casa até a gente poder respirar. Aí um paga uma conta de água, outro paga uma conta de luz, outro paga a conta da internet, o outro, enfim, repartir. Amém? Quando nós repartimos, o peso fica mais leve. Então, não seja uma pessoa centralizadora e não seja uma pessoa perfeccionista. O camarada que é perfeccionista, ele sofre. Sofre. Eu já vi casamento não dá certo. Eu já vi casamento que só dá briga, porque a mulher ou o homem era perfeccionista. Não dá certo isso. Não seja uma pessoa centralizadora. Amém? Continuando aqui no texto da palavra de Deus, João 4, versículo 6, diz assim: havia ali o poço de Jacó, e cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Hora sexta, meus amados, é meio-dia. Por que a Bíblia, algumas traduções falam hora sexta? A hora sexta é o seguinte: para o judeu, eu não sei se hoje é assim, acho que hoje ainda é assim, o judeu ortodoxo e tal, mas naquela época, o judeu, o dia para ele começava 6 horas da manhã, amém? 6 horas da manhã. Então, para você entender o que você está lendo na Bíblia, quando você vê hora sexta, hora nona e tal, é só você contar, hora sexta, o dia começa às 6 horas da manhã, então 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quanto que deu? 6, hora sexta, meio-dia. A hora nona, Pedro e João foram orar no templo, havia um paralítico na porta de Formosa, tal, lá em Atos capítulo 3. A hora nona, que hora que é a hora nona? É só você fazer a mesma conta. O dia começa às 6 horas da manhã, então vamos lá. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quanto deu? 9. A hora nona. 15 horas, que horas são? 3 horas da tarde. Pedro e João foram orar no templo 3 horas da tarde. Amém? Era meio-dia, sol forte, lá para aqueles lados, nesse horário o sol é muito forte. Jesus estava cansado, e no versículo 7 diz que veio ali uma mulher samaritana tirar água. E Jesus disse: dá-me um pouco dessa água, pois seus discípulos tinham ido da cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Querido, Jesus estava cansado, Jesus estava vindo de uma viagem longa, ele estava com fome, ele estava cansado, estava com sede, e ele para ali naquele poço, e uma mulher samaritana vem para tirar água do poço. E Jesus, meus amados, ele não perde a oportunidade. Jesus, ele começa a conversar com aquela mulher, e conversando com aquela mulher, ele começa a pregar o evangelho para aquela mulher. E aí, meus amados, nós aprendemos o seguinte: em primeiro lugar, Jesus, ele não tinha barreiras para se relacionar com as outras pessoas. Jesus, ele aceitava convite para jantar na casa de fariseu. Jesus, ele aceitava o convite para jantar na casa de Mateus, porque Mateus ainda não era convertido, a casa cheia de publicano, de pecador, de prostituta, cheia de gente lá, que aos olhos da sociedade eram pessoas reprovadas, mas Jesus estava ali com eles. Jesus foi recebido na casa de Marta e Maria.
Jesus, ele entrou na casa de Zaqueu, que era um publicano, considerado um traidor pelos judeus, porque ele cobrava imposto dos judeus para o Império Romano. Então Jesus, ele não tinha barreira para se relacionar com nenhum tipo de pessoa. Jesus, ele era uma pessoa amistosa. Jesus, ele era uma pessoa que conversava com todo mundo, independente da classe social. Independente se era um fariseu, se era um rico, né? Se era uma pessoa abastada, ou se era um pobre, se era uma pessoa simples, se era um publicano, ou se era uma meretriz, uma prostituta. Ele conversava com todos. Ele se relacionava com todos. E nós, meus amados, nós temos que aprender isso com Jesus. Nós temos que ser mais amistosos se nós queremos realmente, de fato, fazer a missão de Deus aqui na terra, se nós queremos pregar o Evangelho, se nós queremos ganhar almas para Jesus, a primeira coisa que nós temos que fazer é quebrar essas barreiras no relacionamento e conversar com as pessoas, se relacionar com as pessoas. Meus amados, às vezes eu percebo essa dificuldade de se relacionar com as pessoas, até mesmo aqui dentro da igreja. Até mesmo aqui dentro da igreja, sabe? As pessoas têm dificuldade de cumprimentar umas outras, têm dificuldade de parar para conversar com uma pessoa que não conhece. Imaginem só, meus amados, se uma família nova chega na nossa igreja, e ela entra ali pela porta, e o assistente que está ali para receber as pessoas, ele está conversando com algum irmão ali, distraído, conversando com algum irmão ali, e a pessoa pega e passa. E ninguém cumprimenta ela, porque o assistente vacilou, estava conversando ali, e ao invés de, seja bem-vindo, que bom que você veio, tal, que Deus abençoe a sua vida, não, a pessoa já passa e não recebe o cumprimento do assistente. Aí a pessoa continua, a família continua entrando na igreja, e passa um irmão pela direita, passa outro irmão pela esquerda, e ninguém cumprimenta ele continua entrando na igreja. Primeira vez que ele está aqui. E aí ele entra no corredor central para buscar um lugar para sentar, outras pessoas passam por ele, um pela direita, outro pela esquerda, mas ninguém cumprimenta, porque ninguém conhece. E a pessoa pega e senta, e espera o culto começar. E enquanto ele espera o culto começar, algumas pessoas vão até o banheiro, passa por ele está sentado ali na ponta da fila, ele está sentado ali, passa, mas ninguém cumprimenta. Acaba o culto, essa pessoa levanta, ela sai do seu lugar, o irmão levanta, cumprimenta um da célula, cumprimenta o outro ali, tal, conhece e tal, mas ninguém conhece. Ele pega, termina o culto, ele vai embora, sem ninguém apertar a mão dele e falar: paz o Senhor, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Qual é o feedback que essa pessoa nova, que veio aqui visitar a nossa igreja, qual é o feedback que essa pessoa vai ter de nós? De amor? De acolhimento? De carinho? Olha, se o Espírito Santo não agir, se a palavra não tocar forte, se essa pessoa não sentir a presença de Deus no culto, provavelmente ela não volta mais para a nossa igreja. Agora, se essa pessoa ela entra pela porta e o assistente já abre aquele sorriso: meu amado, que bom que você veio, paz do Senhor, Deus abençoe, que você tenha um culto maravilhoso, né? Todas as igrejas têm essa recepção, algumas têm uma placa piscando, seja bem-vindo, tal, aquela coisa toda, né? Mas o ideal, meus amados, não é ficar só na porta. O ideal é que essa recepção calorosa não seja só um método da assistência, algo metódico, mas que seja algo natural, espontâneo de nós. Essa pessoa, ela entra na igreja, ela encontra com o irmão e fala: você é novo aqui, seja bem-vindo, tal, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, tal, tal, tal. Aí encontra com outra pessoa, quando ele vai sentar, a pessoa: paz do Senhor, que Deus te abençoe. Aí ele está sentado esperando, passa outra pessoa, outro irmão percebe que é uma pessoa nova: paz, querido, Deus te abençoe, glória a Deus, que bom que você veio. Como que essa pessoa vai se sentir? Acolhida,
bem recebida, vai perceber que esse ambiente é um ambiente de amor, onde realmente o Espírito Santo está agindo, está operando. Meus amados, eu vou falar uma coisa para vocês. Já aconteceu várias vezes, eu falo isso com tristeza no coração. Já aconteceu de eu estar conversando com um irmão aqui, ó. Eu conversando com o irmão aqui. Aí chega uma outra pessoa que quer me cumprimentar ou falar alguma coisa rápido comigo. Já aconteceu várias vezes isso. A pessoa tem a moral de me cumprimentar, falar o que tem que falar e sair sem nem olhar na cara da pessoa que estava conversando comigo. Às vezes eu falo, irmão aqui está meio... Cumprimenta ele também, meu filho. É até uma questão de educação isso, né, meus amados? Ah, pastor, mas eu sou tímido. Nós temos que quebrar essa timidez. Nós temos que quebrar essas barreiras. Ah, mas eu sou uma pessoa fechada. Se abre. Se você é fechado, se abre. Seja aberta para cumprimentar, para se relacionar. Está entendendo? Não pode ser, né, fechado que nem uma ostra. Chega atrasado do culto, não cumprimenta ninguém. Quando vai dar a glória a Jesus, 1, 2, ele já está vazando pela porta para ir embora. Não pode ser assim, queridos. Nós temos que melhorar nessa parte. Diga assim, eu tenho que melhorar nessa parte. Agora fala para valer, para você ter que melhorar mesmo. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu desafio você a, no final do culto, cumprimentar uma pessoa que você não conhece, amém? Quem aceita o desafio, levanta a mão para o céu. Tem uns irmãos que não aceitaram, mas tudo bem. Bastante gente aceitou, glória a Deus. Amém, queridos? Nós, como nós vamos transmitir o Evangelho, como nós vamos transmitir o amor para as pessoas de Jesus, se a gente não tem a coragem nem de cumprimentar a pessoa, nem de falar a paz do Senhor, boa noite, que Deus abençoe, como é que você está, tudo bem, é a primeira vez que você veio, qual é o teu nome, onde você mora, que bom que você está aqui, glória a Deus, você mora aqui perto da igreja, mora longe e tal. Jesus, ele não perdia a oportunidade, ele era uma pessoa amistosa, ele era uma pessoa aberta, ele era uma pessoa que se relacionava com outras pessoas, e quando ele encontrou a mulher samaritana, ou embora houvesse aquela questão dos samaritanos, dos judeus, não se relacionar com os samaritanos, né? E ainda mais sendo uma mulher, Jesus começa a conversar com ela, e Jesus começa a pregar o Evangelho para aquela mulher. O senso de urgência que Jesus tinha, meus amados, há 2000 anos atrás, esse senso de urgência, ele tem que ser mais forte ainda hoje na igreja. Por quê? Porque, meus queridos, algumas semanas atrás eu preguei aqui, o Zé Roberto, a Alessandra, a Neuzeli, deve lembrar. Eu falei que talvez a nossa geração não veria Jesus voltar. Quando eu falo a nossa geração, eu falo esse pessoal um pouquinho mais velho, tipo 40 anos para cima, que já está começando a perder o cabelo, assim, que nem o Zé Roberto e tal, né? Geração dos 40 para cima, mais ou menos, que não veria a volta de Jesus e tal. Só que, meus amados, essa semana passada, que passou agora, eu estava assim no jornal, e foi uma sequência assim, ó. Começou pelo noticiário internacional. Não, porque tal enchente na Espanha, não sei quantas 6.000 pessoas desabrigadas, tal. Aí da Espanha foi para a Grécia. A enchente na Grécia, tal, o rio transbordou, o mar, não sei o que lá, tal. Aí depois veio para o Brasil, Rio Grande do Sul. Todo mundo está sabendo a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aquela cidade lá, Roca Salles, que devastou a cidade toda, não sobrou nada da cidade. Mais de 40 mortos, um ciclone com mistura de chuva, com vento, com um monte de coisa, acabou com tudo. E aquela notícia veio assim, ó, uma atrás da outra. Aí 2 dias depois, eu vou lá no celular, tal, tá lá, terremoto em Marrocos, mais de 2.000 pessoas mortas. Queridos, antigamente, quando assistia o Jornal Nacional, era um terremoto, naquela época nem era tsunami que falava, né? Era maremoto, era terremoto, era coisa que acontecia de vez em quando. Agora hoje,
Não dá tempo de dar notícia de um terremoto, que já está acontecendo uma enchente, que já está vindo um ciclone, que já está vindo uma epidemia, e é guerra na Europa, né? E os Estados Unidos, de maneira aberta, apoiando totalmente a Ucrânia contra a Rússia. E nós adicionamos tudo isso a essa perversão sexual, imoral, escancarada, aberta, que tem acontecido nesses últimos anos. Os nossos filhos, as nossas crianças sendo assediadas nas escolas por ensinamentos imorais que não tem nada a ver com o cristianismo e nem com os princípios morais de uma sociedade. E eu comecei a pensar sobre isso, meus amados. E eu comecei a meditar, eu falei, será que Deus vai aguentar tudo isso por mais 20, por mais 30 anos? Se hoje, em 2023, nós estamos vivendo dessa forma, se o ser humano está dessa forma, como será daqui 10 anos? Como será daqui 20 anos? Como é que as pessoas estarão? Então, como os antigos pentecostais diziam, eu vou dizer nessa noite, Jesus está voltando. Jesus está voltando, os sinais são muito fortes. A Bíblia diz que Deus só liberaria o povo de Israel da terra do Egito 400 anos depois, até que a medida do cálice da iniquidade dos cananeus estivesse cheia. Pois eu digo para vocês, a medida do cálice da iniquidade do mundo que se chama hoje, ela está prestes a transbordar. Queridos, preste atenção. Não é tempo de se apegar a bens materiais. Não é tempo de se preocupar ou de se distrair com os negócios dessa vida, com os entretenimentos, com os prazeres dessa vida. Nós estamos vivendo uma época, meus amados, em que a nossa preocupação principal deve ser a nossa santificação, deve ser o nosso relacionamento com Deus. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É tempo de olhar mais para o céu do que para a terra, meus amados. Jesus está voltando. E nós temos que estar preparados para a sua vinda, para a sua volta, para o arrebatamento. É tempo, meus amados, de nós reavaliarmos a nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Deus, a nossa santidade. É tempo de reavaliar aonde de fato o nosso coração está, porque Jesus está voltando. Então, querido, é tempo de buscar mais a Deus, porque no período aonde a iniquidade reina sobre a sociedade, é um período em que somente aqueles que estão cheios do Espírito Santo é que permanece e que resiste às tentações. Porque do contrário, nós vamos por aquele caminho, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. E pregar o Evangelho, querido. Você está no ponto de ônibus, você não conhece a pessoa, mas começou uma conversa ali do nada, e de repente você viu que no meio do assunto apareceu uma porta ali para você pregar o Evangelho, prega o Evangelho. Não importa se a pessoa vai crer, se não vai crer, se ela vai debater, prega o Evangelho. Prega o Evangelho para os seus amigos, prega o Evangelho para os seus parentes, prega o Evangelho para os seus filhos, prega o Evangelho para os seus colegas de trabalho, prega o Evangelho para a rapaziada lá da faculdade, prega o Evangelho. Prega o Evangelho.
porque Jesus está às portas, Jesus está voltando. E nós, como igreja, como filhos de Deus, nós temos que fazer a nossa parte. Jesus era assim, meus amados. Jesus, ele não perdia uma oportunidade de pregar o evangelho. Por que nós vamos ficar aí de braço cruzado, viajando na maionese? As pessoas muitas vezes abrindo o coração para nós, falando da sua mágoa, falando da sua tristeza, falando das suas derrotas, oportunidades para nós pregarmos o evangelho, e a gente fica calado. É assim mesmo, né? Esse mundo é difícil, a vida é difícil. Fala de Jesus para essa pessoa. Prega o evangelho a tempo e fora de tempo. Amém, queridos? Jesus começa então a pregar o evangelho para essa mulher. Mas essa mulher, infelizmente, ela tinha uma dificuldade para entender a palavra de Deus. Olha só a dificuldade. Vamos voltar no texto aqui. Versículo 10. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus já começou com o evangelho. Aí a mulher. E a mulher disse: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo, aonde, pois, tens essa água viva? Jesus continua. A mulher continua: por acaso és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Jesus falando das coisas eternas, espirituais. Aí olha a mulher. Olha a mulher. E a mulher disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui tirá-la. Eu não sei se nessa hora Jesus fez assim, ó. O sangue de Jesus tem poder. Aquela mulher estava pensando que Jesus ia dar uma água para ela, sobrenatural, poderosa, vinda não sei de onde, que ela ia tomar e nunca mais ia ter sede da vida. Ela achava que, não, eu vou tomar, onde é que está essa água aí, que daí eu nunca mais vou ter que vir aqui no poço, né, ficar me matando aqui para tirar água, nunca mais vou ter sede. Olha o que a mulher estava pensando. Mas é aí, meus amados, quando essa mulher estava com a dificuldade terrível de entender o que Jesus estava dizendo, é aí que entra o sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Queridos, evangelizar é muito bom, mas evangelizar de forma sobrenatural é melhor ainda. Diga aleluia. Quando aquela mulher estava travando o cérebro dela, pensando um monte de coisa, Jesus fala, ele muda totalmente o assunto, ele fala assim: chama o teu marido e volta aqui. Aí a mulher pegou e falou: eu não tenho marido. Aí Jesus falou: disseste bem, porque já tiveste 5 maridos, e esse, que com quem você está agora, não é teu marido. A mulher já, vejo que és profeta. E o que aconteceu aqui, meus amados? Aqui aconteceu uma manifestação do Espírito Santo que nós chamamos de palavra do conhecimento. Os dons de revelação se dividem em 3 categorias: dom da palavra do conhecimento, dom da palavra de sabedoria e o dom de discernimento de espíritos. Essas três categorias de dons espirituais é que são chamados os dons de revelação.
Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, se não me engano. Olha, eu abri em segunda. 1 Coríntios 12, 7, ó. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo Espírito a dada a fé, a outra pelo mesmo Espírito dons de curar. Aí vem aqui, ó, realização de milagres, versículo 10, profecia, ó, dom de discernir os espíritos. Então esses três dons, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e dom de discernimento de espíritos, são os chamados dons de revelação. Qual é a diferença entre esses dons? Por que a diferença dos nomes? Vamos lá. O dom da palavra de conhecimento é aquela revelação que o Espírito Santo traz referente ao presente, a uma situação que já está acontecendo ou uma situação que já aconteceu. Quando Jesus falou para aquela mulher, disseste bem, porque já tiveste 5 maridos, e esse que você tem hoje não é teu, Jesus estava recebendo do Espírito Santo o quê? Uma revelação, uma palavra de conhecimento, que tinha a ver com o passado da mulher samaritana e com o presente da mulher samaritana. Amém? O dom de conhecimento é quando Deus, através do Espírito Santo, Ele reparte conosco uma parte do conhecimento que Ele tem a respeito do presente e do passado de determinada pessoa ou situação. Então, o dom de revelação, palavra do conhecimento, revelação do presente ou do passado. Amém? Um outro exemplo de palavra de conhecimento é aquele que nós lemos na palavra da oferta, né? Lá em Atos capítulo 5, versículo 1, onde diz lá que certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, ficou com uma parte do valor, a mulher também sabia, então ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com a parte do valor do terreno? A pergunta é, como que Pedro sabia que Ananias estava mentindo? Como que Pedro sabia que Ananias tinha pego metade do valor do terreno e estava ofertando somente a outra metade do valor? Porque Pedro recebeu uma revelação. Porque o apóstolo Pedro recebeu o quê? Uma palavra de conhecimento. Algo que estava acontecendo naquele exato momento. Amém? Queridos, é muito importante nós entendermos que Jesus, Ele não era onisciente. Eu já vi em Bíblias de estudo, comentaristas, teólogos de Bíblia de estudo, escrever que Jesus era onisciente. Presta atenção. Quando Jesus, Filipenses capítulo 2, versículo 7, quando Jesus diz que Ele se esvaziou de si mesmo, Ele se esvaziou dos 3 atributos divinos que Ele tinha: onisciência, onipotência e onipresença. Porque é por conta desses 3 atributos que Deus é Deus. Por que Deus é Deus? Porque Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Quando Jesus se esvaziou a si mesmo para descer aqui na terra à semelhança dos homens, Ele teve que abrir mão desses 3 atributos divinos. Então Jesus, Ele não era onipotente, Ele não era onipresente, Ele não era onisciente. Jesus, Ele não tinha o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus, Ele não tinha a onipotência que Deus tinha, os milagres que Ele operava através do Espírito Santo. E Jesus também não tinha a capacidade de conhecer os pensamentos de todos os homens ao mesmo tempo. Ele não era onisciente. Então, quando nós lemos texto, por exemplo, Lucas capítulo 5, versículo 21 e 22. Jesus operou um milagre no paralítico, né? E os fariseus começaram a murmurar tal, e começaram a dizer assim, começaram a pensar. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar, quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Olha o 22. Percebendo, porém, os seus pensamentos, Jesus perguntou, por que pensais assim no coração? Agora,
esse texto não quer dizer que Jesus era onisciente, mas o Espírito Santo revelava, mostrava para Jesus o que os judeus, os escribas estavam pensando naquele determinado momento. Não que ele fosse onisciente, mas porque através do Espírito Santo, através da revelação, da palavra de conhecimento, Jesus sabia o que passava no pensamento dos fariseus. Um outro texto para fechar essa parte. João capítulo 5, versículo 6. O paralítico de Betesda. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? Há quanto tempo o paralítico de Betesda estava lá esperando a cura? 38 anos, certo? E a Bíblia diz que Jesus, vendo deitado e sabendo que vivia assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Como que Jesus sabia que aquele paralítico estava ali há tanto tempo, há 38 anos? Através da palavra de conhecimento, através da revelação do Espírito Santo. Se nós falarmos, se nós pregarmos, ensinarmos que Jesus era onisciente, aí nós vamos estar dizendo que ele não abriu mão de todo o seu poder, de toda a sua glória, para ser como de nós aqui na terra. E aí a gente cai numa certa, numa contradição doutrinária. Amém? Agora, o dom da palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? Meus amados, muitos dizem assim: não, porque a palavra de sabedoria é aquela pessoa que tem a sabedoria na palavra, é aquela pessoa que fala várias línguas, é aquela pessoa que fala vários idiomas, é aquela pessoa que é muito inteligente, aquela pessoa tem o dom da sabedoria. Não é essa sabedoria que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 12, meus amados. Não é essa sabedoria que a pessoa tem de ler muito a Bíblia, entender tal. É claro, o entendimento da palavra, a revelação da palavra vem do Espírito Santo, mas não é essa sabedoria na letra, na palavra, não é essa sabedoria de falar vários idiomas, não é essa sabedoria de ser uma pessoa inteligente. Não, porque Deus deu para aquela pessoa o dom da sabedoria, porque ele é um cara muito inteligente. Nada a ver. Tem muitas pessoas no mundo que não têm Jesus como Salvador e que são pessoas extremamente inteligentes. Pessoas que têm facilidade para aprender 5, 6 idiomas, pessoas que conseguem passar em 3, 4 faculdades, pessoas que se destacam, aí na sociedade por causa da sua inteligência, da sua sabedoria, mas não é essa sabedoria que 1 Coríntios 12 está falando, porque o dom da sabedoria que 1 Coríntios 12 está falando é o dom da sabedoria dada pelo Espírito Santo. E quando nós falamos de dons espirituais, nós estamos falando de algo sobrenatural e não natural. É algo sobrenatural. Então, o que é a palavra sabedoria nesse contexto? Em 1 Coríntios 12, como dom espiritual. A palavra de conhecimento revela a respeito do presente e do passado. A palavra de sabedoria, ela traz a revelação do futuro, e não do presente e nem do passado. A palavra de sabedoria é o dom da revelação para acontecimentos futuros, que vão acontecer, e não o que está acontecendo ou que já aconteceram. Exemplo na Bíblia, vamos lá no profeta Ágabo, Atos capítulo 11, versículo 28. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio, o imperador romano. Então, Ágabo, ele estava recebendo uma palavra de sabedoria, uma revelação de que no futuro próximo haveria fome em todo o Império Romano. É uma palavra de sabedoria. Uma outra palavra de sabedoria, em Atos capítulo 21, versículo 10 do 10 ao 12. Demorando-nos ali muitos dias, um profeta chamado Ágabo desceu da Judéia e ele veio encontrar-se conosco. Pegou o cinto de Paulo, o apóstolo Paulo, e amarrando os próprios pés e mãos, disse: o Espírito Santo diz: assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem este cinto pertence e os entregarão nas mãos dos gentios. Ou seja, Ágabo
estava dizendo para Paulo, porque Paulo estava indo para Jerusalém, estava de viagem marcada para Jerusalém, e o profeta Ágabo estava dizendo, ele pegou o cinto do próprio apóstolo Paulo e falou, a pessoa que é dona desse cinto, quando chegar em Jerusalém, os judeus vão pegar e vão prender, assim como eu estou preso aqui agora. Então ele estava dizendo, né, Paulo, quando você chegar em Jerusalém, você vai ser preso pelos judeus. E assim aconteceu. Quando Paulo chegou em Jerusalém, ele foi preso, ele foi acorrentado pelos judeus, né? Então, o que é isso? Uma palavra de é uma palavra de sabedoria. É quando Deus reparte com o ser humano algo que ele sabe que vai acontecer no futuro. Palavra de sabedoria, diz respeito ao futuro. Amém? E por último, o discernimento de espíritos, né? O discernimento de espíritos. O que é o discernimento de espírito? A palavra discernir significa ver. O que é o dom de discernimento de espíritos? É aquela pessoa que através do Espírito Santo, ela consegue enxergar além do mundo físico. Ela consegue enxergar o mundo espiritual. Ela não vê, ela enxerga não só esse ambiente, ela enxerga o mundo espiritual. Um exemplo na Bíblia com o próprio Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 11. Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo. Então o diabo o deixou e vieram anjos e passaram a servi-lo. Jesus, ele viu o diabo e Jesus, ele viu os anjos. A pessoa que tem o discernimento espiritual, ela vê tanto o lado, a manifestação do reino de Deus, como ela também vê a manifestação do reino das trevas. Então, por exemplo, já teve algumas reuniões de oração aqui que o fogo caiu, que alguns irmãos vieram me procurar e falaram para mim que viram um anjo do tamanho dessa parede desse lado e outro desse lado. Teve um culto que o irmão viu, a Ângela estava cantando aqui e tal, e conforme ela ia para lá e para cá, uma luz muito forte acompanhava ela. E ele viu isso de uma maneira muito clara. Teve uma outra irmã que falou que teve um culto que ela viu como águas cristalinas, como um rio, saía daqui, vinha pelo púlpito, descia como uma cachoeira aqui e inundava toda a igreja. Então, o que é isso? É o discernimento de espírito, é uma visão espiritual do que está acontecendo, né, no mundo espiritual em determinado lugar. Um outro exemplo na Bíblia, do próprio Jesus, está lá em Mateus 17:1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um monte muito alto. 2. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, suas roupas tornaram-se brancas como a luz. E então apareceram diante deles Moisés e Elias, falando com ele. 4. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouve. Então, Jesus estava no monte orando, e de repente houve uma manifestação espiritual ali. Apareceu Moisés e Elias, que falava com ele a respeito do quê? Da sua morte e da sua ressurreição. Então, meus amados, o que é isso? É uma manifestação do mundo espiritual. Amém? Então, o dom de discernimento do Espírito é isso. É quando o Espírito Santo permite que a pessoa veja o que está acontecendo no reino, no mundo espiritual. Não é aquela pessoa, né? Não pense que é aquela pessoa que tem a visão de raio-x, que ela fica 24 horas por dia vendo o mundo espiritual. Não é isso. São determinadas situações que Deus permite que os olhos daquela pessoa sejam abertos para ver o mundo espiritual. Agora, uma coisa importante aqui que todos nós temos que entender. Dom de discernimento de espíritos versus
visão de vultos. Qual é a diferença? Aquelas pessoas que se convertem e que vêm do espiritismo e que estão passando pelo processo de libertação ainda, algumas dessas pessoas, elas tinham essa visão aberta, mas não pelo Espírito Santo, por conta do espírito maligno que estava no corpo delas. Essas pessoas, elas também podem ter visões. Mas qual é a diferença? A diferença é que, no dom do discernimento de espírito, quando uma pessoa vê um espírito maligno, quando a pessoa vê uma manifestação do reino de Satanás, das trevas, essa pessoa, ela não vai ficar doente, ela não vai ficar oprimida, ela não vai ficar com medo, ela vai ter a visão e automaticamente ela vai já receber aquela direção do Espírito Santo, aquela ousadia do Espírito Santo para orar, para interceder, para repreender, para fazer alguma coisa, para remediar, para consertar, para anular aquela manifestação demoníaca. Vocês estão me entendendo? Quando Deus mostra, porque Deus não mostra por mostrar, meus amados, amém? Quando Deus mostra é porque Ele tem um objetivo. Deus não mostra só para você ver o demônio, não. Agora eu vou mostrar um demônio para você ver como é que é. Não é assim. Deus mostra com objetivo. E quando a pessoa usada por Deus está vendo, ela já vai ter aquela direção do Espírito para fazer alguma coisa. Agora, aquelas pessoas que estão passando pelo processo de libertação, ou que nem se converteram ainda, e que têm essa visão de vulto, geralmente essas pessoas são oprimidas, são depressivas, são doentes, não dormem à noite, e quando tem uma visão dessa, ficam atormentadas, ficam com medo, gera pavor. Tem pessoas que quando tem essa visão de vulto, essas coisas ruins, elas ficam doentes por vários dias. Então, existe uma grande diferença. E é muito importante essas pessoas que realmente querem se livrar disso, porque isso não é algo bom. Você ficar vendo visão de vultos e ficar com medo, ficar aterrorizado com aquilo, isso não é bom. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que renunciar. Eu não quero essa visão aberta, eu não quero enxergar mais isso, eu renuncio a esse poder que eu recebi no Espiritismo ou qualquer lugar que seja, eu renuncio em nome de Jesus, eu anulo, eu não quero mais isso na minha vida. Tem que haver uma renúncia, é importante renunciar, porque às vezes a pessoa sente uma pontinha de orgulho, não, eu vejo o vulto, eu tenho a visão aberta, tal. A pessoa até fala com uma certa arrogância, soberba, mas isso não faz bem. O certo é fazer o quê? É renunciar. Renuncia. Porque essa visão de vulto, que não é gerada pelo Espírito, mas por espíritos malignos, ela não faz bem para o homem, para a mulher, para a pessoa. Ela vai fazer mal, vai gerar medo, vai gerar pavor, vai gerar síndrome do pânico, vai gerar um monte de problema para essa pessoa. Amém? E a pergunta final é o seguinte: por que na igreja primitiva havia essa abundância da manifestação dos dons espirituais, e por que hoje na igreja moderna nós não vemos acontecer dessa forma? É uma pergunta interessante, né? Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós ficamos maravilhados de ver tanta coisa sobrenatural acontecendo, e aquela igreja poderosa ganhando almas para Jesus, e os sinais acontecendo. E hoje, esses sinais, essa manifestação dos dons espirituais é tão escassa, seja nas igrejas pequenas, seja nas igrejas de médio porte e seja nas igrejas de grande porte. Por quê? É como eu falei no começo do culto, meus amados. Deus, Ele está olhando para o nosso coração. Quando você ora e pede um dom espiritual, por que você está pedindo esse dom espiritual? Você está orando pedindo dom de cura. Por que você quer receber o dom de cura?
Porque quando você vê uma pessoa enferma, você se compadece? Porque quando você vê uma pessoa doente, é como se você estivesse doente no lugar dela, é porque você sofre junto com ela, e o desejo de curar aquela pessoa é forte, é grande, então você vai até os pés do Senhor e fala: Deus, me dá esse dom, porque eu quero ajudar, eu quero curar essas pessoas escravas de enfermidades que não conseguem viver uma vida normal. Se for esse o sentimento, meus amados, é um sentimento bom, é um sentimento correto, e Deus vai derramar. Agora, quando nós oramos para ter um dom espiritual, porque quer ser uma pessoa relevante, porque quer fazer a diferença, quer, que todos saibam, porque quer postar na internet, quer se tornar, uma pessoa pública, quer se tornar, quer achar que é mais espiritual do que os demais membros da igreja, ou até mesmo para ganhar dinheiro, para aparecer, para se destacar entre os demais. Motivação errada. E infelizmente, meus amados, parece que não, mas de uma maneira inconsciente, nós estamos orando a Deus, pedindo algum dom espiritual, e às vezes de uma forma até inconsciente, sem saber, isso está no seu coração, de querer orar por alguém e ser gravado aquela cura, aquela pessoa levantando a cadeira de roda, e o pessoal postar na internet, e você receber um monte de curtida, de comentário, aquela coisa toda. Sabe, meus amados, vou falar uma coisa para você. Vamos supor que você ore por uma pessoa e essa pessoa seja curada. Se você falar para 5 pessoas que você orou por alguém e essa pessoa foi curada, a motivação do teu coração já está errada. Já está errado. Provérbios diz: louve-te o estranho e não os teus próprios lábios. Sabe o que é certo você fazer? Você orou por alguém, aquela pessoa foi curada, dá glória a Deus. Você não precisa falar para ninguém, você não precisa comentar com ninguém, ninguém precisa saber que você orou para uma pessoa e aquela pessoa foi curada, ninguém precisa saber. Mas pastor, é bom para fazer o marketing, para atrair mais pessoas, para trazer mais pessoas para a igreja, para ganhar mais vidas para Jesus. Meus amados, Deus não depende de marketing digital, Deus não depende de nada disso para ganhar almas para Jesus. Deus é poderoso para pegar um dia do domingo e lotar essa igreja sem ninguém fazer nada. Deus é poderoso. Talvez você pense assim, porque nós estamos ligados à internet, amém? É ou não é? Vamos ser sinceros, Santa Ceia hoje, vamos ser sinceros, nós estamos ligados à internet. E a impressão é que dá, quando a gente olha na internet, parece que não tem muita gente sendo usada por Deus. É só blá blá blá. Mas na verdade, queridos, existem pessoas que estão sendo usadas poderosamente por Deus, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Talvez em lugares que a gente nunca ouviu falar. E essas pessoas, elas não aparecem, e elas não querem aparecer. Por quê? Porque são homens e mulheres de Deus. Porque o intuito delas é glorificar o Pai e não glorificar a si próprio. O marketing, meus amados, glorifica o homem, não glorifica a Deus. De uma forma ou de outra, a atenção sempre vai ser voltada para o homem e não para Deus. Então, queridos, Deus está olhando para o nosso coração, Deus está olhando para o meu coração, Deus está olhando para o seu coração. Então essa é uma das, não é a única resposta, mas é uma das respostas. Por conta dessa falta, para responder essa falta do sobrenatural
de Deus no meio das igrejas e no meio do povo de Deus. Existem outras, né? A carnalidade, o mundanismo dentro da igreja, existem outras respostas, mas essa é uma delas. E nós temos que nos atentar para isso. Se você tiver um coração puro diante de Deus, Deus irá usar a sua vida, porque Deus quer, Deus precisa de instrumentos, Deus precisa de pessoas com esse coração carregado de paixão pelas almas que perecem. Deus precisa de pessoas assim, e quando Ele encontra, Ele enche do seu espírito, Ele enche dos dons espirituais, para que essas pessoas façam a obra, não para aparecer, mas para glorificar o nome do Senhor e para ganhar almas para Jesus. Amém? O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus.